Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez juntos para continuar, né, o nosso estudo no livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel e pela psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier. Essa bela obra que nos tem feito refletir tanto, não é mesmo? Então, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês, agora, né, nesse novo canal, no canal Videira Espírita, e vamos começar o nosso dia, dando as boas-vindas a todos vocês, independente do dia e hora que venham a assistir a esta gravação, que possam sentir, né, as vibrações de amor que sempre acontecem durante uma tarefa no bem. E essa tarefa aqui é do bem, é uma tarefa de Jesus, para divulgação do Espiritismo, para a divulgação do Evangelho, para que a gente aprenda a cada dia a domar as nossas más inclinações, que nós aprendamos com os erros dos outros, para não termos que aprender com os nossos próprios erros. Né? Então, hoje, para trazer mais ainda a harmonia para o ambiente dos nossos lares, temos aqui o livro Vinha de Luz, também de autoria de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E nós vamos dar, então, a continuidade nesta obra de abertura. Vamos ler a mensagem número 8. Quem quiser acompanhar, né? É o livro Vinha de Luz, mensagem número 8. Diz assim o versículo destacado por Emmanuel, em palavras de Paulo, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E Emmanuel comenta as palavras de Paulo. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude, em cada posição da vida, assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Tivemos aí, como sempre, mais uma bela página de Emmanuel. Então, agora, antecedendo o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre em prece, para que possamos dar, então, continuidade ao nosso estudo.
com as bênçãos do alto. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui aos teus pés, nos colocando diante da tua figura luminosa e amorosa, para que nos ajude a estar ao teu lado nesta caminhada, ouvindo as histórias trazidas por Emmanuel na identidade de Publio Lentulus. Que possamos assimilar todas as mensagens sublimares que estão nos exemplos trazidos por ele, nas histórias, nas narrações. E hoje teremos, então, a tua presença muito nítida, que possamos aproveitar e trazer para o nosso dia a dia todo o teu amor, toda tua luz, e nos lembrarmos sempre do amor que nos dedicas. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Então, vamos lá. E como de hábito, né, vamos retroceder um pouquinho para lembrar, é sempre bom trazer, né, à mente o que estudamos, né, o que lemos, como foi a leitura da semana anterior, só para reavivar, para a gente poder dar uma continuidade no nosso estudo. Então, nós encontramos na semana passada Publio e Lentulus ainda muito aflitos com a questão do rapto do pequeno Marcos, né? E Lívia começa a se preocupar muito com o estado de espírito de Publio, porque ela percebe, né, que é uma coisa além do normal, além do que ela podia imaginar. Ela, inclusive, acha até que, não nessas palavras, mas pela descrição que ela deu, até que ele está com um semblante envelhecido, mas tudo por conta do rapto do Marcos. Só que ela não imagina, não tem noção das outras aflições que ele tem, né, que são as desconfianças que foram plantadas primeiro, ainda lá em Jerusalém, por Fúvia, e depois, já em Cafarnaum, por Sulpício. Tudo falando sobre a honra dela e do relacionamento dela com o governador Pilatos, com o agravante de que tenha participado do rapto do próprio filho. Então, por mais que Publio Lentulus queira crer na esposa, o veneno, a maledicência foi tão bem costurada pelos dois para cima de Publio, que ele não consegue se ver livre dessas, de perceber que existe a possibilidade. Até então ele bateria na madeira, né, com certeza não, mas agora ele já duvida, já começa até a ver coisas interpretar situações como sendo sinal de alguma traição de Lívia com o governador. Então, nós também vimos Lívia conversando com a serva Ana, né, com quem ela criou um laço profundo de amizade, de confiança, e a fé de Ana com o Mestre Jesus traz a ela todo um carinho pelo Mestre, transformou, né, a cura da própria filha, Flávia, transformou toda a forma de Lívia ver o Mestre, né? E então, daí Ana conta para Lívia que o Mestre chegará, né, e estará lá no Tiberíades, e seria interessante que ela fosse. E ela se entusiasma em ir, vai ter que falar com o marido, né? Existe essa preocupação, e ela tenta várias vezes se aproximar de Publio para comentar da intenção de ir para assistir às pregações do Mestre Jesus, mas ele sempre se afasta dela.
ele não tem abertura com ela, ele não quer chegar perto dela. Então, todas as tentativas que Lívia fez foram em vão. Mas ela estava decidida e foi se hospedar na casa dos parentes de Lívia, né? E de Lívia não, desculpa, dos parentes de Ana, da serva. E com Simeão, né? O velho Simeão, aquele ancião. Então, eles vão para lá, e ela realmente é muito bem recebida, muito bem acolhida, né, no lar do Simeão, fica sempre com ele, e vão para o local, né, lá para a beira do Tiberíades, para poder assistir às pregações de Jesus. Quando estão lá, vem ao longe, no horizonte, o barco, né, vindo, sabendo que está Jesus lá, que ele vai chegar. Jesus chega, começa a fazer as suas pregações. Nós presenciamos, então, Lívia e Simeão juntos, sempre, ela com o ancião, sempre juntos, presenciaram o Sermão da Montanha. Depois eles conseguem ir se aproximando, participam de uma multiplicação dos pães. Ela come aquele pão e se sente alimentada, né? Ficou impressionada com o que sentiu após comer, né? Aquele pão que foi distribuído pelos apóstolos. E Simeão chega a falar com Jesus, falando que gostaria muito de segui-lo, né? E Jesus avisa ele que chegará a hora certa. E ele, ao ver Lívia, a reconhece. Isso fica uma coisa evidente, porque ele conversa com ela como quem sabe quem ela é. E era a primeira vez, né, que ela estava fisicamente à frente de Jesus. Então é um momento muito belo e que nos faz ver, e nós refletimos sobre isso no estudo, né, de que Jesus nos conhece. Jesus, ele nos sonda, nós até ouvimos a música. Então, foi um momento belíssimo à frente do mestre. Né? Foi uma experiência única para a Lívia, né? Para qualquer um que estivesse lá. Mas como nós estamos tratando aqui com a nossa querida Lívia, é a ela que eu me refiro. Então, já era noite, quando ela e Ana retornam para casa, todas... Imagina como é que foi esse retorno, né? Depois de passar o entardecer e o anoitecer, né? Ao lado de Jesus, ouvindo as suas pregações. Só que ao chegar em casa, ela encontra Públio muito aborrecido, porque ela mandou avisar, o empregado avisar que ela iria, né? E ele, então, está muito zangado. E como ela, um detalhe que eu esqueci de lembrar, que nós lemos semana passada, ela estava vestida a Galileia. Então, a intenção dela não era esconder que era romana, era não virar um ponto de atração para os outros, né? E para se tornar igual às outras mulheres. Então, ele, já com outros pensamentos, não gosta de vê-la disfarçada, como ele diz, né? E critica, ele é muito rude com ela, ele estava realmente muito aborrecido, mas ela estava alimentada, né? Por todas as palavras de Jesus, pelo magnetismo do mestre. Então, ela o enfrenta com ternura, não com zanga, com brava ou colérica, como ele estava, né? Ela simplesmente contradiz as coisas que ele fala para ela, e ele sai muito zangado, batendo porta e tudo. E fez desfeitas, né, das coisas do mestre, apesar que ele sabe que quem realmente curou a filha, Flávia, foi Jesus, não é? Mas mesmo assim, ele fez muitas desfeitas para o mestre. Fez pouco caso, né, dele. E então, quando ele sai, muito aborrecido, batendo a porta, ela fica muito triste e se remete ao mestre. E nesse momento,
nós vemos uma cena belíssima, porque ela e Jesus se encontram espiritualmente. Uma experiência belíssima, e quando essa experiência termina, e ele dá todos os conselhos a ela, e acalma seu coração, quando termina, ela tem certeza de que não foi uma alucinação. E foi aí que nós paramos o nosso estudo, não é? Terminando, então, o capítulo 7, e hoje nós vamos começar o capítulo 8. Tá bom? E o capítulo 8, a página 101, de quem tem essa edição do livro, né? No grande dia do Calvário. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá bom. Desde a sua alteração com a esposa, fechara-se Públio Lentulus na mais penosa taciturnidade. Na sua melancolia, na sua tristeza, na sua quietude, ficou no canto dele. Dolorosas suspeitas lhe vergastavam o coração impulsivo acerca do procedimento daquela que o destino algemara ao seu espírito para sempre no Instituto da Vida Conjugal. Não pudera compreender o disfarce de que Lívia se utilizara para o encontro com o profeta de Nazaré, por mais que ela tivesse explicado. Pois seu temperamento orgulhoso rebelava-se contra aquela atitude da mulher, considerando a sua posição social um penhor da veneração e do respeito de todos, e dando guarida, assim, às mais penosas desconfianças, intoxicado pelas calúnias de Fúlvia e Sulpício. Algum tempo decorrera, e enquanto ele se enclausurava no seu mutismo e na sua melancolia, Lívia abroquelava-se na fé nas palavras carinhosas e persuasivas do Nazareno. Nunca mais voltara ele a Cafarnaum, com o fim de ouvir as consoladoras prédicas do Messias, mas por intermédio de Ana, que lá comparecia pontualmente, procurou auxiliar sempre que possível os pobres que buscavam a palavra de Jesus na medida dos seus recursos materiais. Quer dizer, ela fazia suas doações. Era a maneira como ela podia participar, né? Continuar ligada àquele povo, né, tão necessitado. Porque não vamos esquecer para quem Jesus falava, né? Quem o procurava eram os necessitados, os feridos, né? Os excluídos. E profunda tristeza lhe invadia o coração sensível e generoso, ao observar as atitudes incompreensíveis do companheiro. Mas a verdade é que já não colocava suas esperanças em qualquer realização. Desculpa, vou voltar um pouquinho. Em qualquer realização do orbe terrestre, volvendo as mais ardentes aspirações para aquele reino de Deus, maravilhoso e sublime, onde tudo devia transpirar amor, ventura e paz. Ao seio farto de soberanas consolações celestes. Aproximava-se a Páscoa no ano 83. Então, vou só botar um slide aqui para a gente relembrar, né, que a Páscoa judaica é uma comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E a Páscoa cristã é a comemoração da ressurreição de Jesus. É porque aconteceram, a ressurreição, tudo aconteceu nessa mesma época, né? Então é a época da Páscoa. Né? Então vamos lá. Aproximava-se a Páscoa no ano 33. Deixa eu retirar aqui. Numerosos amigos de Públio haviam aconselhado a sua volta temporária a Jerusalém, a fim de intensificar os serviços da procura do filhinho, no curso das festividades que concentravam, na época, as maiores multidões da Palestina, estabelecendo possibilidades mais amplas ao reencontro do desaparecido. Peregrinos incontáveis, quer dizer, era muita gente mesmo que ia para Jerusalém na época da Páscoa, né, para celebrações. Peregrinos incontáveis de todas as regiões da província dirigiam-se para Jerusalém a participar
dos grandes festejos, oferecendo simultaneamente os tributos de sua fé no suntuoso templo. A nobreza indígena, né, quer dizer, indígena no sentido dos locais, né, do povo local, também se fazia notar ali, em tais circunstâncias, por intermédio de seus elementos mais representativos. Todos os partidos políticos se arregimentavam para os serviços extraordinários das solenidades que reuniam as maiores massas do judaísmo, encaminhando-se para lá os homens mais importantes do tempo. As autoridades romanas, por sua vez, concentravam-se igualmente em Jerusalém, na mesma ocasião, reunindo-se na cidade quase todos os centuriões e legionários destacados a serviço do império, nas paragens mais remotas da província. Públio Lentulus não desenhou o alvitre, e antes que a cidade se enchesse de romeiros e exploradores, já ali se encontrava com a família, fornecendo instruções aos servos de confiança, conhecedores do pequenino Marcos, de maneira a estabelecer um cordão de investigadores atentos e permanentes enquanto perdurassem os festejos. Em Jerusalém, o convencionalismo social não se modificara, notando-se apenas a circunstância de Públio haver dispensado a residência de tio Sálvio. Lembram que quando ele veio de Roma, ele ficou hospedado na casa de Sálvio, que era casado com Fúvia, a amante de Pilatos, adquirindo uma vila confortável e graciosa em plena rua movimentada, de onde pudesse observar igualmente as manifestações populares. As vésperas da Páscoa chegaram com a volumosa preamar de peregrinos de todas as classes e de todas as localidades provinciais. Interessante observar-se naqueles blocos heterogêneos de povo os hábitos mais díspares entre si. Caravanas sem conto, revelando os mais esquisitos costumes, atravessavam as portas da cidade, patrulhadas por numerosos soldados romanos, pretoranos. E ao passo que o senador fazia comparações de ordem econômica, social e política, observando as massas de povo que afluíam às ruas movimentadas, vamos encontrar Lívia, em palestra íntima com a serva de sua amizade e confiança. Sabeis, senhora, disse Ana, que também o Messias chegou ontem à cidade? Exclamava Ana com um raio de alegria nos grandes olhos. Verdade? Perguntou Lívia surpresa. Sim, desde ontem chegou Jesus a Jerusalém, saudado por grandes manifestações populares. Vamos lá. A ressurreição de Lázaro em Betânia confirmou suas divinas virtudes de filho de Deus entre os homens mais descrentes dessa cidade. E acabo de saber que sua chegada foi objeto de imensas alegrias da parte do povo. Todas as janelas se enfeitaram de flores para sua passagem triunfal. As crianças espalharam palmas verdes e perfumadas no caminho, em homenagem a ele e aos seus discípulos. Muita gente acompanhou o mestre desde as margens do lago de Genezaré, seguindo até aqui através de todas as localidades. Então, essa foi a chegada de Jesus, e nós vamos encontrar em Mateus 21, ele narra como realmente aconteceu, a chegada de Jesus a Jerusalém. Então, vamos ler aqui. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada a um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis que o Senhor tem necessidade deles, e logo os enviará de volta. Empréstimo, Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Dizei à filha de Sião,
Eis que o teu rei vem a ti, brando e montado em um jumento, em um filhote, filho de animal de carga. Indo os discípulos e fazendo o que Jesus lhe ordenara, conduziram a jumento e o filhote, puseram sobre eles as vestes e sentou-se em cima deles. A numerosa turba estendeu as suas vestes no caminho e outras cortavam ramos de árvores e os espalhavam no caminho. E as turbas que iam à frente e as que seguiam gritavam dizendo, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E as turbas diziam, este é o profeta Jesus, de Nazaré, da Galileia. Então nós vamos encontrar, no versículo 5, essa menção ao profeta. E o profeta mencionado é Zacarias, que está lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Capítulo 9, versículo 9, 520 anos antes de Cristo. Disse Zacarias, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então nós temos aí, né, a comprovação, né, de que o mestre, que já estava dito que isso iria acontecer. E assim aconteceu, e assim a profecia se fez acontecer, né, se realizou. Quem me trouxe a notícia, vamos continuar aqui, Ana falando, né? Quem me trouxe a notícia foi um conhecido pessoal, portador do tio Simeão, que também veio a Jerusalém nessa grande caminhada, apesar da sua idade avançada. Ana, essa notícia é muito confortadora, disse-lhe a senhora com bondade. E se eu pudesse, iria ouvir a palavra do mestre, onde quer que fosse, mas bem sabes as dificuldades para a consecução desse intento. Entretanto, ficas livre de tuas obrigações e trabalhos durante a permanência de Jesus em Jerusalém, de modo a bem aproveitares as festas da Páscoa, ouvindo ao mesmo tempo as prédicas do Messias que tanto bem nos fazem ao coração. E entregando a criado o indispensável auxílio pecuniário, observava que Ana partia satisfeita em demanda das cercanias do Monte das Oliveiras, onde estacionavam massas compactas de peregrinos, entre os quais se notava a presença do velho Simeão, de Samaria, romeiro desassombrado que não trepidara, apesar da idade avançada, em aderir ao movimento das peregrinações pelos mais escabrosos e longos caminhos. E eram longos e escabrosos realmente, né? Eles tinham todos muita dificuldade de chegar aos lugares. Uma pequena distância se tornava pelo menos 3 vezes, né, o que seria hoje, porque as dificuldades eram grandes de locomoção, né? Agora vejam aqui. Em casa de Lentulus, não havia tanto interesse pelas grandes festividades do judaísmo. Um único motivo justificava a presença do senador em Jerusalém naqueles dias turbulentos, o da busca incessante do filho que parecia perdido para sempre. Então, a intenção de Públio era conseguir encontrar o filho. E ele via nessa aglomeração de pessoas, essa vinda de tanta gente de todos os cantos, ele via uma grande possibilidade. Ele tinha muita fé, vamos dizer assim, que isso pudesse acontecer. Diariamente, ouvia os servos de confiança após as diligências empreendidas e, de instante em instante, sentia-se mais acabrunhado por acerbas desilusões, considerando a luta inútil naquelas pesquisas exaustivas e infrutíferas. Na vivenda clara e ajardinada, as horas passavam vagarosas e tristes. Embalde, em vão, se movimentavam as ruas, patrulhadas por soldados e cheias de criaturas de todos os matizes sociais. Então, é como hoje, em qualquer grande evento, né? Tem que ter muito policiamento para evitar qualquer problema maior.
O vozerio das ruidosas manifestações populares transpunha aquelas portas quase silenciosas, como ecos apagados de rumores longínquos. A penosa situação conjugal em que se colocara separava o senador da mulher, como se estivessem irremediavelmente distantes um do outro e destruídos os laços sagrados do coração. Isso é uma descrição que nos traz tristeza, né? Porque nós vimos o amor que os unia, né? Vimos momentos de intimidade dos dois, revendo, estudando os sentimentos de um pelo outro, né? Uma relação tão bonita, um casal tão belo, abençoado com 2 filhos, e de repente a coisa foi desgringolando, e é uma pena, né? Não tem como a gente não ficar triste, né? Que o rumo tenha sido esse. Não importa os caminhos, o rumo, né, é esse mesmo, não importa de que forma, né, os motivos que levaram a isso. O fato de estarem assim já é o suficiente para trazer tristeza. Né? Foi a esse retiro de calma aparente que Ana voltou, certa manhã, passados alguns dias, a fim de cientificar a senhora da inesperada prisão do Messias. Com a simplicidade espontânea e sincera da alma popular que ela encarnava, a serva humilde historiou com os mais íntimos pormenores a cena provocada pela ingratidão de um dos discípulos, em virtude do despeito e da ambição dos sacerdotes e fariseus do templo da grande cidade israelita. Então, ela está mencionando aqui Judas, né? Amargamente compungida em face do acontecimento, Lívia considerou que, se fosse no outro tempo, recorreria imediatamente à proteção política do marido, de modo a evitar ao profeta de Nazaré os ataques das ambições desmesuradas. Agora, porém, reconhecia que não lhe ser possível socorrer-se do prestígio do companheiro em tais circunstâncias. Mesmo assim, procurou aproximar-se dele por todos os modos, embora improficuamente. De uma sala contígua ao seu gabinete, notou que Públio atendia numerosas pessoas, que o procuravam particularmente, em atitude discreta. E o interessante é que, segundo as suas observações, todos expunham ao senador o mesmo assunto, isto é, a prisão inesperada de Jesus Nazareno. Acontecimento que desviara todas as atenções das festividades da Páscoa. Tal o interesse despertado pelos feitos do mestre em todos os espíritos. Alguns solicitavam a sua intervenção no processo do acusado, outros da parte dos fariseus ligados aos sacerdotes do Sinédrio. Encareciam aos seus olhos o perigo das pregações de Jesus, apresentado por muitos como revolucionário inconsciente contra os poderes políticos do império. Debalde esperou Lívia que o marido lhe concedesse 2 minutos de atenção, no compartimento próximo de seu gabinete privado. Sua ansiedade tocava o apogeu, quando lobrigou a figura de Sulpício Tarquínios, que vinha da parte de Pilatos solicitar ao senador o obséquio de sua presença, imediatamente, no palácio do governo provincial, a fim de resolver um caso de consciência. Públio Lentulus não se fez advogado. Ponderando os deveres de homem de Estado, concluiu que deveria esquecer quaisquer prevenções de sua vida particular e privada, marchando ao encontro das obrigações que devia ao império. Então, mais uma vez, Lívia não teve sucesso no seu intento, né, de conversar com Públio. Lívia perdeu, então, toda a esperança de implorar-lhe auxílio para o mestre naquele dia. Sem saber o porquê, intensa amargura invadia-lhe o mundo íntimo. E foi com a alma envolta em sombras que levou ao Pai Celestial as suas preces fervorosas e sinceras, por aquele que seu coração considerava lúcido emissário dos céus, suplicando a todas as forças do bem livrassem o Filho de Deus da perseguição e da perfídia dos homens. Ao chegar à corte provincial romana, naquele dia inesquecível de Jerusalém, Públio Lentulus foi tomado de extraordinária surpresa.
Ondas compactas de povo se adensavam na praça extensa em gritaria ensurdecedora. Pilatos recebeu com deferência e solicitude, conduzindo-o a um gabinete amplo, onde se reunia pequeno número de patrícios, escolhidos a dedo em Jerusalém. O prétor Sálvio, funcionários de destaque, militares graduados e alguns poucos romanos civis, de nomeada, que passavam eventualmente pela cidade, ali se aglomeravam, convocados pelo governador, que se dirigiu a Públio Lentulus nestes termos: Senador, não sei se tivesses ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habituou a chamar Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso, em virtude da condenação dos membros do Sinédrio, e a massa popular que o havia recebido nesta cidade, com palmas e flores, pede agora, nesta praça, o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Então, a mudança, né, de aclamado para criticado, para quererem que ele fosse julgado. Né? Eu, francamente, continua Pilatos, não lhe vejo culpa alguma, senão a de ardente visionário de coisas que não posso ou não sei compreender, surpreendendo-me amargamente o seu penoso estado de pobreza. Nestes comenos, penetraram na sala as duas irmãs, Cláudia e Fúlvia, que tomaram assento neste conselho íntimo de patrícios. Ainda esta noite, continuou Pilatos, apontando para a esposa, parece que os augúrios dos deuses se manifestaram para a minha orientação, pois Cláudia sonhou que uma voz lhe recomendava que eu não deveria arriscar minha responsabilidade no julgamento deste homem justo. Resolvi, portanto, agir em consciência, aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém, para examinarmos o assunto de modo que o meu ato não prejudique os interesses do império, nem colida com o meu ideal de justiça. Que dizeis, pois, dos meus escrúpulos na qualidade de representante direto do Senado e do imperador entre nós neste momento? Vossa atitude, respondeu o senador, compenetrado de suas responsabilidades, revela o máximo critério nas questões administrativas. E recordando no íntimo os bens que havia recebido do profeta com a cura da filhinha, embora as dúvidas levantadas por seu orgulho e vaidade, continuou Públio, né? Conheci de perto o profeta de Nazaré em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Suas ações ali eram as de um homem superior, caridoso e justo, e jamais tive conhecimento de que sua palavra se erguesse contra qualquer instituto social ou político do império. Então aqui ele estava sendo bem sincero, né? Ele não é porque ele se sentiu intimidado pelo mestre, o orgulho dele ficou ferido, não é? Por ter se ajoelhado, chorado perante Jesus, que ele iria negar, né, o lado bondoso deste homem, né, que, essa forma como ele descreve Jesus, não é? Certamente alguém o toma aqui, continuou, como pretendendo a autoridade política da Judéia, cevando-se no seu nome as ambições e o despeito dos sacerdotes do templo. Mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos, né, se referindo a Públio, por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, a quem, com mais propriedade, deve interessar a solução de semelhante assunto? Representando nesses dias o governo da Galiléia aqui em Jerusalém, acho que ninguém melhor que Herodes, né, que também é judeu, pode resolver em sã consciência um caso como este, considerando-se a circunstância de que julgará um compatrício seu, já que não vos julgais de posse de todos os elementos para proferir sentença definitiva nesse processo insólito. Então, Públio sugeriu levar para Herodes. Então, apesar da autoridade, não é, como senador,
Ele se livrou do problema passando a decisão adiante. A ideia foi unanimemente aceita. Porque, na realidade, aqui quem tinha que resolver isso tudo era o governador. Mas ele estava se esquivando, e alegando que era por causa dos sonhos da sua esposa Cláudia, do sonho que Cláudia havia tido. Vou repetir aqui. A ideia foi unanimemente aceita, sendo o acusado conduzido à presença de Herodes Antipas, por alguns centuriões, obedecendo-se rigorosamente às determinações de Pilatos nesse sentido. Todavia, no palácio do tetrarca da Galileia, foi Jesus de Nazaré recebido com profundo sarcasmo. Aqui ele começou já a ser maltratado. Eu acho que aqui já começa todas as maldades, que fizeram com Jesus. Apelidado pela gente simples como o rei dos judeus, e simbolizando a esperança de certas reivindicações políticas para numerosos de seus seguidores, entre os quais se incluía o famoso discípulo de Queriote, o mestre de Nazaré, foi tratado pelo príncipe de Tiberíades como vulgar conspirador, humilhado e vencido. Antipas, porém, para fazer sentir ao procurador da Judéia, Pilatos, a conta de ridículo em que tomava os seus escrúpulos, mandou que se tratasse o prisioneiro com o máximo de ironia. Vestiu-lhe uma túnica alva, igual à indumentária dos príncipes do tempo, colocando-lhe nos braços uma cana imunda à guisa de cetro, e coroou-lhe a fronte abatida como uma auréola de venenosos espinhos. Vamos ver, os espinhos eram venenosos, devolvendo a sanção de Pilatos, no turbilhão de gritarias da população exacerbada. Muitos soldados romanos cercavam o acusado, protegendo-o das investidas da massa furiosa e inconsciente. Então, nós vemos aqui que os romanos estavam protegendo Jesus, que a turba estava revoltada, raivosa, colérica, tudo isso sob a influência, dos sumos sacerdotes, dos fariseus, enfim. Jesus, trajando por irrisão a túnica da realeza, coroado de espinhos e empunhando uma cana como símbolo do seu reinado no mundo, deixava transparecer nos olhos profundos indefinível melancolia. Cientificado de que o prisioneiro era devolvido por Antipas ao seu julgamento, o governador dirigiu-se novamente aos seus conterrâneos, exclamando. Então Pilatos disse assim: Meus amigos, não obstante nossos esforços, Herodes apela também para nós outros, a fim de se confirmar a peça condenatória do profeta Nazareno, recambiando-o com a sua situação penosamente agravada perante o povo, porquanto, como suprema autoridade em Tiberíades, tratou o prisioneiro com revoltante sarcasmo. Até Pilatos achou que foi revoltante a forma como Jesus foi tratado por Antipas, dando-nos a entender o desprezo com que supõe deva ele ser encarado pela nossa justiça e admiração. Tão amarga situação contrista-me bastante, porque o coração me diz que este homem é justo. Mas que fazermos em semelhante conjuntura? Porque a mensagem que Herodes mandou estava bem clara. Da câmara isolada, onde se reunia o apressado e reduzido conselho de patrícios, podia observar-se os ecos numerosos da turba amotinada e a espantosa gritaria. O povo gritando. Um ajudante de ordens do governador, em nome de Políbios, homem sensato e honesto, penetrou no recinto, pálido e quase trêmulo, dirigindo-se a Pilatos. Senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmardes a sentença condenatória de Jesus Nazareno dentro do menor prazo possível.
Mas isso é um absurdo, retrucou Pilatos, emocionado. E afinal, que diz o profeta em tais circunstâncias? Sofre tudo sem uma palavra de recriminação e sem um apelo oficial aos tribunais de justiça? Senhor, replicou Políbios, igualmente impressionado. O prisioneiro é extraordinário na serenidade e na resignação. Deixa-se conduzir pelos algozes, com a docilidade de um cordeiro, e nada reclama, nem mesmo o supremo abandono em que o deixarem quase todos os diletos discípulos da sua doutrina. Então, ele também percebeu, né, e trouxe à tona a questão de que ele estava só, que ele fora abandonado. Comovido com seus padecimentos, fui falar-lhe pessoalmente, inquirindo sobre os seus martírios, afirmou que poderia invocar as legiões de seus anjos. Olha o que disse Jesus a Políbios. Que poderia invocar as legiões de seus anjos e pulverizar toda a Jerusalém dentro de 1 minuto, mas que isso não estava nos desígnios divinos, e sim a sua humilhação infamante, para que se cumprissem as determinações das Escrituras. Alguém duvida de que Jesus poderia ter feito isso mesmo? Não, né? Nós não podemos duvidar. Fiz-lhe ver, então, continuou Políbios, que poderia recorrer à vossa magnanimidade, da sua vossa generosidade, a fim de se ordenar um processo dentro de nossos dispositivos judiciários, de maneira a comprovar sua inocência, e, todavia, recusou semelhante recurso, alegando que prescinde de toda proteção política dos homens, para confiar tão somente numa justiça que diz ser ele, a de seu Pai que está nos céus. Homem extraordinário, revidava Pilatos, enquanto os presentes o acompanhavam estupefatos. Políbios, continuou ele, que poderíamos fazer? Agora, olha, ele já trouxe para Políbios a questão. Herodes não resolveu, levou a Públio não resolveu, passou para Herodes, ele concordou, todos concordaram, levaram para Herodes devolveu, e agora, então, ele leva o problema para Políbios. Continuou ele, que poderíamos fazer para evitar-lhe a morte nefanda nas mãos criminosas da massa inconsciente? Senhor, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites na praça pública. Por ver-se assim, conseguimos amainar as iras populares, evitando ao prisioneiro a morte ignominiosa nas mãos de acelerados sem consciência. Mas os açoites, diz Públio Lentulus admirado, antevendo as torturas do horrível suplício. Ele já havia presenciado tantos, ele sabia como seria horrível mesmo, né? Sim, meu amigo, redarguiu Pilatos, né? Redarguiu o governador. Desculpa, deixa eu só. Redarguiu o governador, dirigindo-lhe a palavra com atenção respeitosa. A ideia de Políbios é bem lembrada. Para evitarmos ao acusado a morte ignominiosa, né, desonrosa, infame, temos de lançar mão deste recurso. Vivendo na Judéia há quase 7 anos, conheço esse povo e sei de suas temíveis atitudes quando as suas paixões se desencadeiam. O suplício foi então ordenado, no pressuposto de evitar maiores males. Diante de todos, foi Jesus açoitado, de maneira impiedosa, aos berros estridentes da multidão amotinada. Nesse instante doloroso, Públio e alguns romanos se ausentaram por momentos da câmara privada onde se reuniam, a fim de observarem os movimentos instintivos da massa fanática e ignorante. Não parecia que os peregrinos de Jerusalém haviam acorrido à cidade para as comemorações alegres da Páscoa, mas tão somente para procederem à condenação do humilde Messias de Nazaré. De quando em quando, fazia-se mister o concurso decidido de centuriões desassombrados que dispersavam certos grupos mais exaltados
ao golpe de chanfalho, né, ao golpe de espada. O senador, então, é que a experiência de Públio com Jesus, não é? O senador fez questão de aproximar-se do supliciado nas suas provações dolorosas e extremas. Aquele rosto enérgico e meigo, em que os seus olhos haviam divisado uma auréola de luz suave e misericordiosa, nas margens do Tiberíades, estava agora banhado de suor sangrento a manar-lhe da fronte dilacerada pelos espinhos perfurantes, misturando-se de lágrimas dolorosas. Seus delicados traços fisionômicos pareciam invadidos de palidez angustiada e indescritível. Os cabelos caíam-lhe na mesma disposição encantadora sobre os ombros seminus e, todavia, estavam agora desalinhados pela imposição da coroa infame e ignominiosa. O corpo vacilava, trêmulo, a cada vergastada mais forte, mas o olhar profundo saturava-se da mesma beleza inexprimível e misteriosa, revelando amargurada e indefinível melancolia. Por um momento, seus olhos encontraram os do senador, que baixou a fronte, tocado pela imorredora impressão daquela sobre-humana majestade. Públio Lentulus voltou intimamente compungido ao interior do palácio, onde daí a poucos minutos retornava Políbios, certificando o governador de que a pena de açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida, que reclamava a crucificação do condenado. Penosamente surpreendido, exclamou o senador, dirigindo-se a Pilatos com intimidade. Então vamos ter atenção aqui às palavras de Públio. Não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? As massas possuem alma caprichosa e versátil, e é bem possível que a de hoje se satisfaça com a crucificação de algum criminoso, em lugar deste homem que pode ser um mago ou visionário, mas é um coração caridoso e justo. O governador da Judéia concentrou-se por momentos, recorrendo à memória, com o fim de encontrar a desejada solução. Lembrou-se, então, de Barrabás, personalidade temível que se encontrava no cárcere aguardando a última pena, conhecido e odiado de todos pelo seu comprovado espírito de perversidade, respondendo afinal: muito bem. Temos aqui um celerado no cárcere para alívio de todos, e que poderia, com efeito, substituir o profeta na morte infamante. E, mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Com grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido uma torrente de impropérios. Jesus! Jesus, absolvemos Barrabás, condenamos a Jesus, crucificai-o, crucificai-o. Todos os romanos se aproximaram das janelas, observando a inconsciência da massa criminosa, no ímpeto de seus instintos desencadeados. Pela quarta vez, disse Pilatos, então: que fazer diante de tal quadro? Perguntou Pilatos, emocionado, ao senador, que o ouvia atentamente. Meu amigo, respondeu Públio com energia, se a decisão dependesse tão somente de mim, fundamentá-la-ia em nossos códigos judiciários, cuja evolução não comporta mais uma condenação tão sumária como esta, e mandava dispersar a multidão inconsciente, a pata de cavalo, mas considero que as minhas atribuições transitórias junto ao vosso governo não me outorgam direito a tais desmandos e, além disso, tendes aqui uma experiência de 7 anos consecutivos. De minha parte, suponho que tudo foi feito para que as decisões não fossem precipitadas. Antes de tudo, o prisioneiro foi enviado ao julgamento de Antipas,
que complicou a situação diante da população irresponsável, dentro de suas infelizes noções da tarefa de um governo, deixando-vos a responsabilidade da última palavra sobre o assunto. Em seguida, terminastes o suplício do açoite para satisfazer ao povo amotinado. E agora acabais de indicar outro criminoso para a crucificação em lugar do acusado. Tudo inutilmente. Como homem, estou contra, continuou Públio, contra este povo inconsciente e infeliz, e tudo faria para salvar o inocente. Mas como romano, acho que uma província como esta não passa de uma unidade econômica do império, não nos competindo a nós outros o direito de interferência nos seus grandes problemas morais e presumindo desse modo que a responsabilidade desta morte nefanda deve caber agora exclusivamente a essa turba ignorante e desesperada e aos sacerdotes ambiciosos e egoístas que a dirigem. E vamos então encerrar aqui o estudo de hoje, trazendo para as nossas reflexões as tentativas que foram feitas para evitar a crucificação de Jesus. E lembrando, trazendo para o nosso íntimo, para o nosso coração, a serenidade no Mestre, a confiança no Pai. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, hoje vimos todo o padecimento, toda a dor que sofreste, pelo clamor da turba inconsciente. Que nós possamos aprender com esses nossos irmãos do passado, quizás estávamos lá, fazendo o mesmo. Que nós possamos te trazer para os nossos corações, como forma de te pedir perdão pelos nossos enganos, pela forma irresponsável e ignorante com que vimos todo a tua presença entre nós. Que possamos depositar diante de ti o nosso arrependimento e o nosso amor. Que hoje, aqui, diante de toda a compreensão, de toda a verdade que veio à tona, e que precisamos de tantos anos, séculos, para aprender. Perdoa-nos, Senhor, mas permita-nos que possamos exteriorizar o nosso amor, a nossa confiança em Ti. Sê conosco, Senhor, em nossa trajetória evolutiva. Ajuda-nos. Sê conosco. Banha-nos com a Tua luz de amor. Que assim possa ser. Graças a Deus. Amigas queridos, aqui encerramos mais um estudo, trazendo essas cenas fortes, que nós possamos refletir e voltarmos aqui na próxima semana para mais um estudo, para dar continuidade à história, à narrativa trazida a nós por Emmanuel. Fiquem todos em paz.